La decisión inesperada de Papa León XIV que sacude el Vaticano y deja a todos sorprendidos. Era una noche oscura en Roma, como si las mismas nubes suspiraran en la incertidumbre. Las velas en la Capilla Sixtina parpadeaban, sus sombras bailando en las paredes llenas de historia. El cardenal Ricci, un maestro en el arte de la manipulación, se acercaba a la sala donde todos esperaban la aparición del Papa. El murmullo de los asistentes llenaba el aire, como un rebaño inquieto. Nadie podía imaginar lo que vendría. El Papa León XIV entró con su aura carismática, pero había algo diferente en su mirada, un vacío que resonaba en el corazón de aquellos presentes. Su voz, normalmente firme y reconfortante, tembló ligeramente al comenzar su discurso. He tomado una decisión. Comenzaron a sonar las palabras que cambiarían el rumbo del Vaticano para siempre. La abdicación, un acto que pocos se atrevían a pronunciar, brotó de sus labios como un eco de desesperación. Nadie podía creerlo. Sabía que la incertidumbre traía oportunidades, y el Vaticano, en crisis, era el terreno perfecto para sus planes. A su lado, Clara, una joven monja de aspecto delicado, pero fuerte en sus convicciones, sentía que el aire se le escapaba. Tenía un secreto que podía cambiar la historia, pero el dilema moral la consumía. Debería revelarlo o proteger su fe a toda costa. Su corazón latía con fuerza, un nudo en su garganta. Mientras la cena se desarrollaba, el ambiente estaba cargado de tensión. Conversaciones fragmentadas resonaban en la sala, y los murmullos de los cardenales se mezclaban con la clamorosa incertidumbre. Ricci empezó a mover sus piezas, cada palabra cuidadosamente elegida, como un ajedrecista. Clara lo observaba, su inquietud crecía. Sabía que Ricci había estado manipulando los hilos detrás de escena, y su ambición podía ser peligrosa. De repente se atrevió a hablar. Su voz temblorosa interrumpió la conversación. ¿Y si lo que estamos haciendo es equivocarnos? Un cardenal murmuró en voz baja, lleno de incredulidad. ¿De qué hablas, niña? Pero Clara, con un brillo de determinación, continuó. Yo tengo algo que decir. El ambiente se volvió eléctrico. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Podría destronar la verdad que llevaba dentro? El Vaticano estaba al borde de un nuevo capítulo, y el futuro de la Iglesia pendía de un hilo. Las identidades estaban en juego, los secretos estaban al acecho. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Varios suscriptores notaron que YouTube los desuscribió sin razón. Revisa el botón rojo y asegúrate de que sigues suscrito, ¿vale? Así no te pierdes nada de lo que viene. Ya que estás ahí, deja tu like poderoso, que ayuda muchísimo con el algoritmo. Y si este video tocó tu corazón, haz clic en el botón del corazón con el símbolo de dólar y envía un super thanks. Cualquier aporte apoya muchísimo nuestro trabajo. Ahora cuéntame en los comentarios. Tu participación marca la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Clara respiró hondo, dispuesta a revelar su secreto. Yo tengo algo que decir. Su voz temblorosa llenó la sala, como un eco en las paredes de la Capilla Sixtina. Todos los ojos estaban fijos en ella. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, un estruendo sacudió el suelo. La puerta principal de la sala se abrió de golpe. Un guardia del Vaticano, pálido como un fantasma, irrumpió en la habitación. «¡Su santidad!», grita, sus palabras entrecortadas por la prisa. «¡Han atacado!». Su voz se detuvo al ver el rostro horrorizado de los cardenales. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de miedo, como una tormenta sobre el océano. El cardenal Ricci, que parecía disfrutar del caos, se enderezó. ¿Un ataque? ¿De quién? La curiosidad era un veneno que se filtraba entre las sombras. El guardia tragó saliva, buscando palabras adecuadas en medio del pánico. Ha sido un grupo de radicales religiosos. Ellos afirman que hay un pacto secreto dentro del Vaticano. Dijeron que no lo permitiremos más. Las expresiones de los cardenales se transformaron de sorpresa a horror.
Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La presión en el pecho se convirtió en un grito silencioso, el nodo en su garganta apretándose. Pacto secreto. El murmullo de la sala resonó, una mezcla de incredulidad y miedo. Richie se reacomodó. La ambición que una vez brilló en sus ojos ahora se convertía en pura desesperación. «Eso es ridículo», dijo, pero sus palabras temblaban, revelando su propia inseguridad. Pero lo peor estaba por llegar. El guardia se acercó, su voz temblorosa. «Han subido un video». Sus palabras se perdieron en un susurro. El video muestra a varios cardenales, incluidos algunos de los más influyentes, en situaciones comprometedoras. El siguiente murmullo se convirtió en un clamor ensordecedor. Clara vio los rostros de varios cardenales palidecer. «¡No es posible!», gritó uno. «Esa no es la verdad». Pero la desconfianza ya había germinado. Las palabras «pacto» y «secreto» flotaban en el aire, tomando vida. Clara sintió que el aire se volvía espeso, que el miedo se adhería a su piel. «Esto no puede estar sucediendo», pensó, y el eco de su propia incredulidad resonó en su mente. Richie, que iba perdiendo el control, se volvió hacia Clara. «¿Tú sabías de esto?». Su mirada la atravesó como una lanza. El silencio se cernió sobre ellos, un abismo oscuro. Clara parpadeó, luchando contra la oleada de pánico que la invadía. «No, yo solo quería decir», pero no podía seguir. Las palabras se negaban a salir y el momento se volvió surrealista. Fue entonces que el guardia, temblando, levantó su mano. «El video está en circulación. La gente habla. Afuera ya hay protestas. Algunos piden que renuncie el Papa». La noticia cayó como una bomba. El aire explotó de murmullos. «¿Renunciar?». Un grito ahogado se elevó entre los asistentes. El caos comenzaba a manifestarse. Clara miró a Richie, ahora atrapado en su propia red de engaños. «¿Qué haremos?». La pregunta salió de sus labios, pero nadie tenía una respuesta. El futuro del Vaticano se desvanecía. Ella conocía algo, un secreto que podía cambiarlo todo, pero ahora el miedo la paralizaba. El ambiente se volvió eléctrico. La crisis que envuelve a todos los presentes retumbaba e invadía cada rincón de la capilla. Y entonces, de repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Un cuerpo cayó al suelo. Un cardenal salió de la sala, su rostro desgastado por la culpa. La revelación estaba por estallar. Las sombras clamaban por la verdad. Clara sintió el vertiginoso giro de la vida como un torrente a su alrededor. El Vaticano no solo estaba en crisis, su salvación y condena se entrelazaban en un juego oscuro y eterno. Justo cuando la sala vibraba con la agitación de los presentes, en lo profundo de su ser, sabía que tenía que tomar una decisión. Revelar el secreto, todo o nada. Pero, ¿realmente estaba lista para saber la verdad sobre la luz y la oscuridad que la rodeaban? Esa tensión en el aire, la certeza de que debía compartir su secreto con todos, parecía aplastarla. Pero justo cuando iba a abrir la boca, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Se volvió hacia la puerta, su corazón latía descontrolado. La figura de un cardenal apareció, su rostro demacrado por el terror. «No, no puede ser», él exclamó, las palabras brotando con dificultad. «He sido traicionado, todo está en peligro». Y antes de que alguien pudiera preguntar, el cardenal dejó caer un objeto en el suelo. Era una pequeña memoria USB, brillando bajo la tenue luz de la sala. El murmullo se desató. Todos miraban la memoria, como si fuera la espina de un ataque inminente. Clara se sintió empujada hacia adelante, su mirada fija en el pequeño dispositivo. «¿Qué hay en eso?», preguntó, su voz casi un susurro. Pero el cardenal estaba temblando, incapaz de contener su miedo. «Pruebas, pruebas que revelan la verdad del Vaticano. Todo lo que hemos hecho, todos los secretos, están grabados». Su risa entrecortada era un eco de locura. «No hay salida, están en peligro, todos nosotros». El cardenal Richie, que había permanecido en la esquina, había escuchado cada palabra.
Su rostro se torció en un gesto de rabia y pánico. «Cállate, no puedes hacer eso». Clara sintió el frío recorrer su espalda. La escena se tornaba más oscura. Cada palabra era un paso hacia un abismo del que no había retorno. «¿No se dan cuenta? Nuestro mundo se derrumba», gritó el cardenal, su voz ahora desbordando la sala. Clara se sintió ahogada por la inminente revelación. Algo dentro de ella se retorcía. La verdad que había aguantado con tanta fuerza ahora parecía un peso insoportable. El guardia, que aún permanecía en la puerta, miró al cardenal con ojos desbordantes de miedo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué están aquí los radicales? Necesitamos respuestas. Son ellos quienes exigen la verdad porque están dentro. No se dan cuenta de que la Iglesia ha estado manipulando todo. A esas palabras el aire se heló. La idea de que el propio Vaticano pudiera estar detrás de todo esto era como un rayo que se abría paso por el cielo nocturno. «¡Silencio! ¡No pueden ver! ¡No deben darse cuenta!», rogó Ricci, pero sus súplicas fueron ignoradas. El cardenal, con lágrimas en los ojos, levantó la memoria. «Si esto sale, su santidad no será la única persona a ser derrocada. Todos caeremos». Clara se dio cuenta de que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de ella o de su secreto. Este era un peligro mayor, un secreto que podría arrastrar a todos. El cardenal, asustado y pálido, se acercó más. «Clara, tú debes hacerlo. Debes revelar la verdad. Es la única forma». «Y no puedo, no sé cómo», respondió, su voz quebrándose, y en medio de esa agitación, una explosión resonó fuera. La sala tembló. Gritos de rabia y miedo llenaron el aire. Los gritos de los manifestantes retumbaban, comenzando a invadir el Vaticano. Clara sintió pánico. «No puede ser, esto es una locura», gritó. Ricci se volvió agresivo, intentando mantener el control. «Todo esto es culpa de la rebelión. Si no actuamos ahora, todo lo que hemos construido se desmoronará». Era su momento. Clara miró la memoria y sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros. El futuro del Vaticano, de cada una de las almas presente, dependía de una decisión que debía tomar. Se preguntó si estaba lista para la verdad, para el estruendo de revelaciones que desgarrarían no solo su fe, sino también las vidas de quienes la rodeaban. «Necesitamos tiempo», dijo, pero sabía que era una mentira. El tiempo había terminado. Las protestas afuera eran un símbolo del caos que se aproximaba. Decidida, Clara miró a los cardenales y sintió el nudo en su garganta. Este no era solo un momento, era una elección épica entre luz y oscuridad. ¿Podría asumir la carga de la verdad? Y justo en ese instante, un estruendo mayor sonó y la puerta de la sala fue derribada. La imagen que se mostró haría temblar los cimientos del Vaticano mismo. Una figura oscura, alguien que todos conocían pero pocos esperaban, apareció entre las sombras. «Lamentablemente, no hay camino de regreso», dijo una voz profunda, la risa resonando de una forma inquietante, como la mordedura de un ven. Todos lo conocían. Era el cardenal Lombardi, un hombre respetado, pero cuyo rostro ahora estaba marcado por la desesperación. «No hay camino de regreso», repitió, su voz temblando. «He estado entre vosotros todo este tiempo». El silencio reinó, como si el tiempo se detuviera. Clara sintió que el aire se espesaba y se preguntó cómo podía ser posible. Lombardi, el cardenal que parecía un pilar de la Iglesia, era el mismo que había estado en la sombra, manipulando todo desde el principio. He sido parte del sistema que ahora intenta derrumbarse, pero todo era un juego, un engaño. La revelación cayó como un rayo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas audible. La presión en su pecho la oprimía. Lombardi no parecía dispuesto a dejar nada sin aclarar. «El pacto secreto no son solo rumores.
Hay una red que se extiende mucho más allá de estos muros. Hemos estado vendiendo fe, controlando creencias. El cardenal Ricci, cada vez más agitado, intentó interrumpir. ¡Cállate! ¡Esto es traición! Lombardi lo ignoró. La verdad es que los radicales no son lo que parecen. Son nuestros propios alumnos, aquellos a quienes hemos adoctrinado. Ellos saben más de lo que creemos. El video es solo un fragmento, un pequeño atisbo de la corrupción que hemos alimentado. ¿De qué, Clara? Apenas podía procesar lo que estaba oyendo. Todo este tiempo, ¿nos has estado manipulando? Lombardi la miró a los ojos. Lo hice por un bien mayor, pero ya no puedo seguir así. La iglesia no es más que una fachada. Necesitamos un cambio. Clara, tú eres la única que puede hacerlo. Clara sintió una punzada en el estómago. ¿Qué había despertado en ella? ¿Yo? Su voz resonó, cargada de incredulidad. Yo solo soy una monja. ¿Por qué yo? Lombardi dio un paso adelante. Porque tienes el poder de revelar la verdad. Tienes la fe de la gente. Alguien como tú podría inspirar un nuevo comienzo. Pero necesitas saber lo que hay en el video. Antes de que pudiera contestar, un estallido resonó fuera de la sala, y la puerta voló abierta por los gritos de los manifestantes. Fuera la corrupción. La verdad ahora. Las palabras retumbaban, y el caos comenzaba a invadir el interior del Vaticano. Clara sintió un miedo abrumador. Su corazón latía desenfrenado. No, no puede estar sucediendo. Oh, debemos actuar. Ahora, dijo Lombardi, mientras se agachaba y recogía la memoria USB del suelo. La tomó en su mano temblorosa, como si contuviera el destino de todos. Desde la esquina, el cardenal Ricci gritó, «¡No! ¡No puedes hacerlo!». Lombardi se volvió hacia él. Su mirada era un abismo de determinación. La verdad no puede seguir oculta. Si no somos nosotros quienes la revelamos, los radicales lo harán y desafiarán a la iglesia con violencia. Con un movimiento rápido, caminó hacia Clara. Tú debes decidir. Esto es más grande que todos nosotros. La sala temblaba. Más gritos penetraban. La multitud se volvía aún más voraz. Clara se sentía atrapada. ¿Qué voy a hacer?, pensó, el nudo en su garganta apretándose más y más. Estoy lista para conocer esto, y si mi fe se desmorona. Ricci, desesperado, miró a la gente al otro lado de la puerta, donde la sombra de una revolución se calentaba. No podemos permitirlo. Debemos ocultar esto a toda costa. Pero Lombardi, sabiendo que la verdad había encontrado su camino, le respondió con una voz firme. La verdad siempre encuentra la luz, Ricci. Siempre. Y tú lo sabes. Entonces, como si los cielos hubieran decidido intervenir, un estruendo más fuerte sacudió la sala. Las luces comenzaron a parpadear, y un brillo rojo iluminó el rostro de Lombardi. «¡No!», gritó el cardenal, mientras el miedo se dibujaba en sus ojos. «El momento ha llegado. No estamos solos». Y justo cuando la confusión reinaba y todos se volvían hacia la puerta, algo increíble ocurría. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la sala, sus rostros ocultos, pero la determinación estaba marcada en su andar. Clara sintió un giro en el estómago, y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué quieren? ¿Son ellos los radicales de los que hablaban? La verdad estaba a punto de ser revelada, y en ese instante, Clara se dio cuenta de que la vida de todos podía cambiar para siempre. En su interior, el peso de la revelación era abrumador. Tenía que decidir. ¿Pero podría realmente soportar la carga de lo que estaba por venir? El futuro era incierto, y la sombra de la verdad se acercaba cada vez más. La figura encapuçada avanzó. A tensión na sala era palpable. Clara sentiu frio na espinha. Os olhos de todos estavam fixos naquela presença misteriosa. «Quem são vocês?», Lombardi gritou, a fúria transparecendo em sua voz. Mas eles não precisavam responder. Um dos homens se desfez da capuz, revelando um rosto familiar. Era o irmão de Clara, Miguel, que ela pensava ter desaparecido anos atrás.
Miguel! Ela mal pôde conter o grito que se formava em seus lábios. O choque a atingiu como um golpe. Ele estava ali, diante dela, mas a expressão dele era sombria, cheia de dor. Clara, não podemos ficar aqui. A verdade, ela é mais perigosa do que pensa. Os murmúrios começaram a aumentar. O irmão dela? Como é possível? O cardeal Ricci se aproximou, seu rosto uma máscara de incredulidade. Você, um traidor? Um traidor? Miguel riu com amargura. Exato, exato. Talvez eu tenha sido o único que realmente viu o que estava acontecendo. Ele se virou para Clara, a urgência em sua voz crescendo. Você precisa entender. A igreja não é o que parece, e aqueles que pensam que estão lutando pela verdade estão muito equivocados. Clara estava em choque. Mas a necessidade de entender foi mais forte do que o medo. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Em um movimento rápido, Miguel pegou a memória USB do chão antes que Lombardi pudesse protestar. Isso é apenas o começo. O vídeo, as provas, tudo aqui. Mas é só uma parte da história. Há algo maior, Clara. Algo que envolve todos aqui. O peso de suas palavras parecia carregar o peso do Vaticano em seus ombros. Antes que Clara pudesse responder, uma série de explosões ecoou do lado de fora. As paredes da capela tremiam sob o impacto. O pânico se espalhou como um incêndio. Precisamos sair agora, gritou um cardeal da multidão. Mas antes que pudessem se mover, Miguel fez um gesto para que se calassem. Ainda não é a hora. A verdade é mais profunda do que acreditamos. Uma organização secreta está atrás de tudo isso. Eu fui parte disso. Eles estão aqui e não vão parar até que a igreja esteja em ruínas. A revelação deixou todos em choque. Você mente. Ricci disparou, agora furioso. Isto é uma loucura. É a verdade, Miguel respondeu, sua voz cheia de confiança. Ele passou a olhar para Lombardi. Você sabia, não é? Você também estava envolvido. A igreja usa a fé como uma ferramenta. E agora esse segredo, ele está prestes a vir à tona. A sala ficou em silêncio absoluto. Clara estava em choque. Miguel estava certo? Lombardi estava envolvido em algo tão profundo e sinistro? Não, murmura Clara, o nó na garganta se apertando. Não pode ser. Eu confiava em vocês. Ricci, agora desesperado, fez um gesto para os guardas. Prendam-nos, ambos. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, Miguel ativou a memória USB. As luzes começaram a piscar e uma tela surgiu do nada, mostrando imagens que ninguém esperava. Era um vídeo. Cenas de cardeais em reuniões obscuras, conspirando na escuridão. Clara reconheceu rostos que deveriam honrar, agora revelados em atos que desafiavam a moral com a qual cresceu. A sala explodiu em caos. Isso não pode estar acontecendo, gritou um cardeal, enquanto outros tentavam esconder os rostos. O pânico tomou conta e o peso da vergonha era palpável. Clara sentiu sua fé desmoronar. O que está acontecendo? Ela olhou para Lombardi, buscando uma explicação, mas o homem estava com a expressão perdida, culpado e impotente diante da verdade. E então, exatamente quando Clara pensava que não podia ficar mais confusa, Miguel disse: "E se eu dissesse que você também está envolvida, Clara? E se a sua fé for apenas uma fachada como a deles?" A acusação pairou no ar. A sala gelou. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. "Isso é loucura!" gritou, mas já não sabia o que era verdade. A imagem do vídeo continuava a girar, expandindo a crise do Vaticano em um labirinto de mentiras e manipulações. E enquanto as vozes se tornavam gritos e os rostos passavam de choque para raiva, Clara, atormentada por dúvidas, se viu em uma encruzilhada. Qual era a verdade? E como ela destruiria o que sempre conhecera? O som da multidão lá fora começou a se intensificar, os gritos de protesto ressoando ainda mais alto. Era a hora decisiva. Clara olhou para Miguel,
seu irmão longínquo, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e determinação. O que mais ela poderia descobrir ali? E o que tudo isso realmente significava para sua fé e seu futuro? A figura encapuzada avançou, e o ar na sala estava denso, quase palpável. Clara sentiu um frio na espinha. Os olhos de todos estavam fixos naquela presença misteriosa. "Quem são vocês?" Lombardi gritou, a raiva transparecendo em cada palavra. Mas eles não precisavam responder. Um dos homens desfez-se do capuz, revelando um rosto que a deixou sem palavras. Miguel, seu irmão, que ela pensava ter desaparecido para sempre. "Miguel!" O grito saiu com força, mas sua mente estava em turbilhão. Ele estava ali, em pé diante dela, mas a expressão no rosto dele era sombria, cheia de dor e medo. "Clara, precisamos sair. Isso aqui é uma armadilha. A verdade, ela é mais perigosa do que você imagina." Os murmúrios começaram a ecoar pela sala. "Ele? Um traidor?" comentou um dos cardenais com incredulidade. "Tudo isso é uma loucura." "Uma loucura?" Miguel riu com amargura. "Talvez eu tenha sido o único a enxergar a verdade desde o início." Ele se virou para Clara, com uma urgência em sua voz que a fez estremecer. "Você precisa entender. A igreja não é o que parece. E aqueles que acreditam que estão lutando por uma boa causa estão mortos por dentro." "O que você está dizendo, Miguel? Isso é insano." Clara estava confusa. A cada palavra a avassalava como ondas em um maremoto. Era como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Miguel, em um movimento ágil, pegou a pequena memória USB do chão antes que Lombardi pudesse reagir. "Isso é apenas o começo. O vídeo, as provas. Está tudo aqui. Mas isso é só uma fração da história. É maior do que qualquer um de nós pode imaginar." Ele segurava o dispositivo com as mãos tremendo, leva as palmas para a união. Antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A capela tremeu sob o impacto de explosões. O pânico se espalhou rapidamente. "Precisamos sair agora", gritou um cardenal, enquanto os outros começavam a se mover. O terror tomou conta do espaço. Mas, antes que pudessem se mover mais, Miguel fez um gesto com as mãos pedindo silêncio. "Não ainda. Não é a hora. A verdade é mais perigosa do que imaginamos. Uma organização secreta está por trás de tudo isso. Estive envolvido e agora eles estão aqui." A declaração deixou a sala em choque. Clara estava paralisada. "Você está mentindo para nós", gritou Hit, agora numa explosão de fúria. "Isso é uma traição." "É a verdade", respondeu Miguel, sua voz reverberando na capela. "E você sabia, não é, Lombardi? Você estava envolvido." O olhar de Miguel era penetrante, como se estivesse rasgando a máscara de Lombardi. "Vocês manipulam a fé das pessoas. Essa história toda agora está ameaçada de vazar." O silêncio foi quebrado por mais gritos e ruídos do lado de fora. Mas mesmo com o caos, Clara sentia que algo profundo estava prestes a ser revelado. Miguel avançou ainda mais. "E se eu dissesse que a conexão que você tem com a igreja é apenas uma miragem, Clara? Você está mais envolvida do que percebe, e a sua fé pode não passar de ilusão." As palavras dele eram facas afiadas, cortando a névoa da crença que sustentava a vida dela. "Não, não pode ser." Clara balbuciou. Sua fé, que sempre fora sólida, parecia desmoronar diante dos olhos dela. Olhou para Lombardi, buscando alguma explicação, mas o cardenal estava com a aparência de quem tinha visto um fantasma, tenso e incapaz de se defender. "Está tudo se despedaçando", gritou mais um cardenal, desesperado. A multidão do lado de fora urrava, e Clara sentiu o medo crescer dentro dela. Sabia que precisavam agir. Mas como? O peso da responsabilidade era esmagador. No instante em que Miguel se preparava para compartilhar algo crucial, uma enorme explosão estremeceu o lugar, e as portas da capela foram arrombadas. Entraram encapuzados, suas intenções ocultas por trás de rostos desconhecidos. O clima rapidamente se transformou de um confronto entre cardenais em uma batalha pela sobrevivência.
Clara sentiu seu coração parar. Miguel a olhou nos olhos e disse: Você precisa estar pronta. Não será fácil, mas a verdade está prestes a ser exposta. Prepare-se para o que vem a seguir. Com isso, Clara percebeu que tudo o que sabia estava prestes a ser desafiado. As figuras sombrias começaram a dominar a sala. A verdade vem à tona. Uma voz profunda ressoou, e Clara soube que estava prestes a descobrir segredos que jamais imaginou. Qual seria o verdadeiro preço dessa revelação? Com o coração a mil e a mente em conflito, ela se questionou. Estaria pronta para enfrentar tudo isso? A figura encapuzada avançou, e o ar na sala estava denso, quase palpável. Clara sentiu um frio na espinha. Os olhos de todos estavam fixos naquela presença misteriosa. Quem são vocês? Lombardi gritou, a raiva transparecendo em cada palavra. Mas não precisavam responder. Um dos homens desfez seu capuz, revelando um rosto que a fez parar. Miguel, seu irmão, que ela pensava estar perdido para sempre. Miguel. O grito saiu como uma explosão silenciosa. Ele estava ali em pé diante dela, mas sua expressão era sombria, cheia de dor e urgência. Clara, precisamos sair. Isso aqui é uma armadilha. A verdade, ela é mais perigosa do que você imagina. Murmúrios começaram a ecoar pela sala. Ele, um traidor, comentou um dos cardeais com incredulidade. Isso é um delírio. Um delírio? Miguel riu com amargura. Talvez eu tenha sido o único a enxergar a verdade desde o início. Ele se virou para Clara, a urgência na voz aumentando. Você precisa entender. A igreja não é o que parece. E aqueles que pensam que estão lutando pela verdade, está tudo em risco. Clara estava paralisada. O que você está dizendo, Miguel? Isso é insano. Enquanto o pânico crescia, Miguel, em um movimento rápido, pegou a memória USB do chão, evitando que Lombardi o detivesse. Isso é apenas o começo. O vídeo, as provas, está tudo aqui, mas é só uma fração da história. É maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A capela tremeu sob o impacto de explosões. O pânico se espalhou rapidamente. Precisamos sair agora, gritou um cardenal enquanto os outros começaram a se mover, buscando uma saída. Mas Miguel ergueu a mão, pedindo silêncio. Não ainda, não é a hora. A verdade é mais perigosa do que imaginamos. Uma organização secreta está por trás de tudo isso. Estive envolvido e agora eles estão aqui. A declaração deixou a sala em choque, enquanto o medo se espalhava como fumaça. Ricci, enfurecido, gritou: Isso é traição! Não, é a verdade! A voz de Miguel reverberou, forte e clara. Ele se virou dramaticamente para Lombardi. Você sabia, não é? Você também estava envolvido. Está tudo se despedaçando. A fúria e a verdade estavam agora ao alcance de todos. E então, como se o universo estivesse conspirando, um estrondo ainda mais forte ecoou contra as paredes. As portas da capela foram arrombadas e figuras encapuzadas invadiram, seus rostos escondidos. A tensão estava no auge. A verdade vem à tona. Uma voz profunda ressoou, e Clara soube que segredos estavam prestes a ser expostos. Mas no meio do caos, Miguel olhou para Clara com olhos de súplica. Você precisa estar pronta. A verdade não é o que você imagina. E então ele revelou a memória USB e pressionou um botão. As luzes começaram a piscar lá na sala. Imagens começaram a se projetar na tela. Cenas que ninguém esperava. Cardeais, incluindo figuras de alta patente, envolvidos em reuniões obscuras, trocando palavras de traição e corrupção. A sala explodiu em caos. Isso não pode estar acontecendo, gritou um cardenal enquanto outros tentavam esconder os rostos. O pânico tomou conta. Mas o que realmente deixou Clara sem palavras foi o que ela viu a seguir. A imagem mudou. Era ela e Lombardi, há alguns meses, em uma reunião clandestina. Suas palavras estavam embaladas em um contexto que a fazia tremer,
Você não pode fazer isso. Isso não pode ser verdade. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Como isso era possível? A revelação atingiu com força, como um golpe no estômago. A sala ficou em silêncio. Todos olhavam para ela. E a confusão no olhar de Lombardi falava mais do que palavras. Clara, Ele começou, mas a voz dela era um sussurro. Por quê? Porque você é a chave para tudo isso, Clara. Disse Miguel, sua voz cortante. Você sempre foi. A dor e a traição pulsavam em seu coração, como um rugido ensurdecedor. A conexão que ela tinha com a igreja, a fé que a sustentava. Tudo começava a desmoronar. O barulho lá fora se intensificou. Os gritos de protesto se tornaram um clamor ensurdecedor. Clara parou. A realidade começava a se desvanecer. O que mais estava escondido? Quem mais estava envolvido? A verdade estava ali, se agitando nas sombras da sala, e ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. Devo escolher, pensou, mas o que sei realmente, e a quem posso confiar? A sala estava em tumulto, e cada segundo parecia um abismo sem fim, deixando Clara em um estado de desespero. Naquele momento, a única certeza era a incerteza que as rodeava e a pergunta que insistia em ecoar em sua mente. O que realmente está acontecendo? Clara estava em estado de choque. Seu coração acelerava enquanto as imagens se projetavam na tela. Aquela cena a filmava conversando com Lombardi, e suas palavras a atingiam como socos. Ela sentia a respiração falhar. Como isso é possível? As vozes ao redor começaram a se misturar, mas tudo o que ela conseguia ouvir era o eco de sua própria incredulidade. Os murmúrios aumentaram. Ela estava envolvida? Um cardinal sussurrou, olhando para Clara com desapontamento e raiva. O sangue subiu à cabeça dela. A dor se apertava no peito como se alguém estivesse a esganando. Não, eu não sabia. Isso não sou eu. A negação escorregava entre suas lágrimas, mas a verdade estava diante dela, nua e crua. O vídeo mostrava reuniões secretas, pactos sombrios, conspirando contra tudo o que ela acreditara. Miguel a observava, preocupado. Clara, olhe para mim. Precisamos agir, agora. O desespero na sua voz era contagiante. A tensão na sala crescia como uma onda, prestes a quebrar. Foi então que um grito ensurdecedor irrompeu. Ali, eles estão aqui, um cardenal gritou. E todos se viraram para a porta. No momento seguinte, a porta foi arrombada com um estrondo, e homens encapuzados invadiram a sala. A luz da capela foi cortada, e a escuridão se tornou opressora. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. São eles, murmurou Miguel, como se estivesse reconhecendo um velho fantasma. As figuras avançaram, e os cardenais começaram a se encolher. A sala se transformando em um caos de gritos e empurrões. Clara tentou manter a calma, mas a adrenalina a dominava. O que querem? Gritou, segurando Miguel pela mão. Ele parecia mais próximo do que nunca, mas ao mesmo tempo, uma barreira crescia entre eles. O medo refletido em seus olhos a fez hesitar. Um dos encapuzados se adiantou. A voz era profunda e controlada. A verdade precisa ser revelada. Vocês não podem fugir de quem realmente são. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras reverberavam como uma ameaça. Mas quem é você? Ela não sabia se estava preparada para ouvir a resposta. Um amigo, ou talvez um inimigo. O homem respondeu, sua voz carregando um peso que fazia os cardenais tremerem. Ele puxou de seu bolso um dispositivo, possivelmente um gravador, e pressionou o botão. Imediatamente, a tela se iluminou com novas imagens. Clara ficou congelada. As cenas mostravam reuniões secretas. Os cardenais. Mas havia algo mais. Uma figura de manto escuro, colocando-se à frente, com um rosto que Clara não podia acreditar. Era ela, seu reflexo em ângulo desfavorável, em um local que não era familiar. Era ela, o rosto da traição estampado. Não, não, não.
Clara gritou, balançando a cabeça. O vazio no estômago a fez perguntar se realmente era ela que estava ouvindo. Você não é só uma vítima, Clara. Você é parte disso, disse o encapuzado, já quase diante dela. Miguel ficou paralisado, a expressão de incredulidade se transformando em choque, uma confusão visível no rosto. Isso não é possível, não pode ser verdade. Clara sentia a mente girar. Todos nós estamos conectados. A corrupção e a manipulação são interdependentes. Você e Lombardi, ambos têm mais em comum do que percebem. O homem murmurou e a sala pediu um silêncio tenso. As vozes diminuíram. A confusão se espalhou como um veneno. Clara, o que isso significa? Miguel parecia clamar por uma resposta, mas ela não tinha. O que tinha acontecido? Quem ela realmente era? Lombardi, em pé ao fundo, seu rosto pálido parecia em conflito. Não é verdade. Clara, não acredite neste louco. Mas a certeza em suas palavras era questionável. O encapuzado sorriu, e o sorriso era de triunfo. Ela é um espelho para todos vocês. A verdade sempre encontra uma maneira de se revelar, mesmo nas sombras. E assim outro grito soou lá fora, mais forte, a multidão clamando pela verdade. Um tumulto tomou conta, e Clara nem sabia mais quem realmente era ou em quem podia confiar. O desenrolar da noite se tornava um turbilhão, uma tempestade de emoções sem igual. Você vai precisar de coragem, Clara. E muito mais, sussurrou Miguel, puxando-a para perto. Clara olhou nos olhos dele, e o que viu era uma mistura de determinação e medo. E como se tudo estivesse convergindo, ela percebeu que uma escolha precisava ser feita. Estava a ponto de descobrir se poderia suportar toda a verdade que a cercava, ou se acabaria se perdendo na escuridão. O peso da revelação a pressionava cada vez mais enquanto a sala permanecia em suspense, e o futuro se tornava um labirinto de incertezas. Clara estava em estado de choque. Seu coração acelerava enquanto as imagens se projetavam na tela. Aquela cena filmava conversando com Lombardi, e suas palavras a atingiam como socos. Ela sentia a respiração falhar. Como isso é possível? As vozes ao redor começaram a se misturar, mas tudo o que ela conseguia ouvir era o eco de sua própria incredulidade. Os murmúrios aumentaram. Ela estava envolvida. Um cardenal sussurrou, olhando para Clara com desapontamento e raiva. O sangue subiu à cabeça dela. A dor se apertava no peito como se alguém estivesse a esganando. Não! Eu não sabia, isso não sou eu! A negação escorregava entre suas lágrimas. Mas a verdade estava diante dela, nua e crua. O vídeo mostrava reuniões secretas, pactos sombrios, conspirando contra tudo o que ela acreditara. Miguel a observava, preocupado. Clara, olhe para mim. Precisamos agir. Agora! O desespero na sua voz era contagiante. A tensão na sala crescia como uma onda prestes a quebrar. Foi então que um grito ensurdecedor irrompeu. Ali! Eles estão aqui! Um cardenal gritou, e todos se viraram para a porta. No momento seguinte, a porta foi arrombada com um estrondo, e homens encapuzados invadiram a sala. A luz da capela foi cortada, e a escuridão se tornou opressora. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. São eles, murmurou Miguel. As figuras avançaram, e os cardenais começaram a se encolher. A sala se transformando em um caos de gritos e empurrões. Clara tentou manter a calma, mas a adrenalina a dominava. O que querem? Gritou, segurando Miguel pela mão. Ele parecia mais próximo do que nunca, mas ao mesmo tempo uma barreira crescia entre eles. O medo refletido em seus olhos a fez hesitar. Um dos encapuzados se adiantou. A voz era profunda e controlada. A verdade precisa ser revelada. Vocês não podem fugir de quem realmente são. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras reverberavam como uma ameaça. Mas quem é você? Ela não sabia se estava preparada para ouvir a resposta. Um amigo ou talvez um inimigo. O homem respondeu,
sua voz carregando um peso que fazia os cardenais tremerem. Ele puxou de seu bolso um dispositivo, possivelmente um gravador, e pressionou o botão. Imediatamente a tela se iluminou com novas imagens. Clara ficou congelada. As cenas mostravam reuniões secretas, os cardenais. Mas havia algo mais. Uma figura de manto escuro, colocando-se à frente, com um rosto que Clara não podia acreditar. Era ela. Seu reflexo em ângulo desfavorável, em um local que não era familiar. Mas era ela. O rosto da traição estampado. Não, não, não! Clara gritou, balançando a cabeça. O vazio no estômago a fez perguntar se realmente era ela que estava ouvindo. Você não é só uma vítima, Clara. Você é parte disso, disse o encapuzado, já quase diante dela. Miguel ficou paralisado. A expressão de incredulidade se transformando em choque. Uma confusão visível no rosto. Isso não pode estar acontecendo. E então, outra explosão ecoou do lado de fora, e a sala tremeu com o impacto. O barulho era ensurdecedor. As luzes começaram a falhar, criando um efeito estroboscópico que deixava todos atordoados. E no meio de toda a confusão, Clara viu algo que a deixou petrificada. Uma mulher de cabelo escuro e expressão determinada emergiu da escuridão. Era sua mãe. Clara! O grito dela cortou o caos. Você precisa saber a verdade. Não estamos sozinhos. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que sua mãe estava fazendo ali? Todo o passado dela invadiu sua mente como um torpedo. Mas você morreu. A incredulidade tomou conta dela. Como isso era possível? A igreja tem segredos que vão além do que você imagina. E eu sou parte deles. A mulher estava em pânico, mas havia uma clareza em seus olhos que não podia ser ignorada. Miguel a encarou. A tensão entre os irmãos era palpável. Mãe, isso não pode ser verdade. Você estava morta. Eu fingi. Ela gritou, sua voz vibrando com emoção. Fiz isso para te proteger. Mas agora, a verdade está prestes a ser exposta. E não podemos permitir que eles controlem isso. Os cardenais olhavam, confusos. O ar estava pesado com um medo tangível. A figura de sua mãe, uma mulher que Clara acreditava estar morta, a forçava a reexaminar tudo o que sabia. Mas você me deixou. As lágrimas brotaram em seu rosto. Eu não tive escolha. Nós somos mais poderosos juntos do que sozinhos, Clara. É por isso que você sempre foi meu maior segredo. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais você não me contou? As luzes finalmente se apagaram, e o pânico tomou conta. Os gritos ecoavam na escuridão, e Clara se perguntava se poderia realmente confiar em alguém agora. Com a revelação de sua mãe, tudo ganhou uma nova dimensão. O que isso significava para sua fé, para sua vida e para seus relacionamentos? Enquanto todos buscavam uma saída, a verdade pairava no ar, carregando o peso de novas alianças e antigos erros. O que Clara faria agora? As linhas estavam desenhadas e as escolhas se tornaram um labirinto traiçoeiro, com todos os seus amores e lealdades desafiados. A noite mal tinha começado e o futuro parecia repleto de perigos. Clara respirou fundo. Seu coração pulsava como um tambor ensurdecedor. Mãe, como você pôde fazer isso? O olhar de sua mãe estava carregado de dor, mas também de uma determinação quase palpável. Eu fiz isso para te proteger, Clara. Há coisas que você não pode compreender. Miguel percebeu a tensão no ar e, enquanto olhava para os encapuzados, sua voz soou firme. Precisamos unir forças. A hora de agir é agora. Não podemos deixar que a verdade nos engula. A sala estava em frangalhos. Cardeais sussurravam, incrédulos, ainda tentando entender como tudo isso havia se desenrolado. A multidão lá fora rugia, seus gritos se misturando ao caos interno. A verdade precisa ser revelada. Um dos encapuzados gritou, fazendo com que todos se virassem para ele. Estamos aqui para garantir que esta farsa acabe.
Clara olhou para a tela. Imagens de traições familiares e alianças ocultas piscando antes de seus olhos. O terror a dominava. Era difícil distinguir entre quem era amiga e quem era inimiga. Portanto, ela tomou uma decisão. Se vamos fazer isso, precisamos de um plano. Um murmúrio de aprovação passou pela sala, e o tempo parecia parar enquanto todos aguardavam por sua orientação. Vamos usar o vídeo como uma arma, Miguel sugeriu, com a voz firme. Se eles quiserem expor a verdade, vamos fazer isso em nossos termos. O coração de Clara disparou. A ideia de confrontar aqueles que manipulavam sua vida tirava seu fôlego, mas algo dentro dela se acendeu. A coragem crescia, e ela não podia voltar atrás agora. Então, vamos juntos, disse Clara, olhando nos olhos de sua mãe. Precisamos unir forças. Isso não é só meu, é nosso. E então, em meio ao grito frenético da multidão, as portas da capela se abriram completamente. Luz e ruído invadiram o espaço, criando um contraste entre a escuridão que eles haviam enfrentado e a luz da verdade que começava a surgir. Clara viu rostos familiares entre os manifestantes, todos clamando pela verdade, pela justiça. Um grito era o momento que ela sempre sonhou, um ato de coragem em tempos de trevas. Naquele instante, a sala estava conectada em um único propósito. A sala transformou-se em um campo de batalha, onde a luta pela verdade começava. E assim, enquanto os gritos e a música do caos se tornavam um eco distante, Clara sabia que tudo estava prestes a mudar. Majoridades e minorias iriam colidir, e a verdade não só seria revelada, mas celebrada, liberando correntes que tão firmemente aprendiam. O futuro parecia incerto, mas naquele momento, Clara sentia que a esperança renascia. E você, que está ouvindo esta história, não deixe que o final de tudo isso te passe. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora.